a boa notícia do juízo? Esta é a primeira pergunta. O irmão Fernando já está com o microfone, será o primeiro também a colocar aquilo que é o seu contributo, a sua compreensão em relação a este título, a boa notícia do juízo. Por que é dito que é boa esta notícia? Às vezes nos assustamos quando fala-se de juízo, mas aqui dizem que a notícia é boa. Bom, a questão é muito interessante logo à primeira vista. Bom, ninguém gostaria de aparecer perante um juiz, né? Acho que quando se fala de juízo, todos ficamos atemorizados, né? Porque quando se fala de juízo, ali não sabemos qual será o nosso destino. Mas aqui, quando formos analisar e vermos as escrituras, quando fala da boa notícia, ou muitas das vezes a boa notícia é associada ao Evangelho, não é? Então, associando ao Evangelho ao juízo, então isso quer nos mostrar, não é, que o juízo revela a bondade e a graça de Deus. Então, aqui somos-nos mostrado o Evangelho, não é? E o juízo que revela a bondade e a graça de Deus em nós. Então, somos convidados aqui a não temer o juízo, porque o juízo em algum momento vai ditar aquilo que é bom, não é? E mostrar o verdadeiro caráter de Deus. Essa é a primeira razão que gostaria de trazer neste momento. Muito obrigado, irmão Fernando, por esta colocação, não é? Que leva-nos também a perceber que é uma maneira, talvez, de clarificar certos mal-entendidos em relação ao caráter de Deus, porque muitas vezes nos encontramos dentro deste conflito, onde, dentro daquilo que foi o nosso estudo da semana, podemos perceber as acusações, não é, feitas pelo nosso inimigo ao nosso Deus, e tudo isto tem que ver com aquilo que é o caráter de Deus, tem que ver com aquilo que é a maneira de proceder de Deus. Queria também ouvir o irmão Muzonda em relação a esta mesma questão. Por que esta lição nos traz como título a boa notícia do juízo? Por que é boa esta notícia? O irmão Fernando já dizia logo no início do seu comentário que muitas vezes temos medo de nos colocar numa situação de réus, numa situação de estar em frente ou perante a um juiz. Mas aqui é trazido este título, esta nota de que a notícia do juízo é boa. Por que é boa esta? Muito obrigado. Só para acrescentar naquilo que foi falado, mas antes permitam-me contar uma pequena ilustração. Disse que num dia desses, o menino estava aí a brincar no parque de bicicleta. Enquanto o menino brincava, acabou entrando na estrada e vinha um carro. E um jovem percebeu-se do perigo, correu e atirou-se e tirou o menino da estrada. O acidente foi evitado, mas só que aquele jovem teve muitos ferimentos. E naquela altura, enquanto as pessoas tentavam levar o jovem até ao hospital a fim de poder receber lá o tratamento médico, nós encontramos que a mãe estava diante do filho para tentar perceber o que havia acontecido, mas graças a Deus o filho estava são e salvo. Mas 20 anos depois, o mesmo jovem meteu-se no mundo de crime e estava numa sala para ser julgado, e por coincidência o juiz era o mesmo que há 20 anos atrás estava aí para socorrer o jovem. Agora, nesse episódio, enquanto o juiz queria ir dar a sentença ao jovem, interrompeu e quis pedir ao juiz para que pudesse lhe ajudar naquele caso. Só que o juiz levantou-se, mostrou as marcas que tinha contraído naquele período há 20 anos atrás e disse que essas são as marcas que eu sofri para poder te salvar naquele dia. Mas hoje estou aqui para poder dar a justiça, para poder fazer justiça. Naquele dia eu estava como advogado, mas hoje estou aqui como um juiz. Então, essa história queria trazer como ilustração é mais ou menos aquilo que irá ocorrer naquele dia. Agora, indo direto para a questão
quando nós falamos do juízo, dessa boa notícia, essa realmente é uma boa notícia para os salvos, para todo aquele cristão que é fiel, aquele cristão que guarda a palavra de Deus, aquele cristão que vive de acordo com a sua profissão de fé. Esse juízo realmente é uma boa notícia. Por quê? Porque é um momento em que esse mesmo cristão vai ter o privilégio de receber as boas novas, vai ter o privilégio de tudo aquilo que fez por Deus durante esse período aqui na Terra. Esse cristão vai ter o privilégio de poder passar por bons momentos. Estou a falar dos momentos da eternidade. Agora, só uma coisa para acrescentar, que eu gostaria de acrescentar, é que se formos a ver, realmente nós temos uma ideia um pouco distorcida do juízo. Então, se nós formos a olhar a ideia do juízo segundo uma mentalidade ocidental, nós podemos chegar ao ponto de que realmente o juízo é o momento em que nós teremos lá um Deus tirano, um Deus que ele irá se alegrar em condenar praticamente a todos. Mas no fundo, essa é uma boa notícia, porque é o momento em que todos aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo vão ter o privilégio de serem absolvidos, porque lá o mesmo juiz será o advogado. Acredito que é um caso realmente que todo mundo gostaria de estar num tribunal onde o mesmo juiz é o seu advogado. Se fosse aqui de acordo com o nosso contexto, talvez poderíamos pensar numa situação de suborno, mas é exatamente aquilo que irá acontecer lá nos céus. O nosso advogado, Jesus Cristo, estará lá como o nosso juízo naquele dia. Por isso, é uma boa notícia para os salvos, para aqueles que temem a Deus, para aqueles que entregaram as suas vidas a Deus, para aqueles que vivem de acordo com a sua profissão de fé. Muito obrigado. É uma boa notícia realmente, porque o mesmo Jesus, não é, que é o nosso Salvador, neste caso, que é o nosso advogado, estará também como o nosso juiz. Então já há um fator muito importante dentro deste juízo final, não é, que nós temos que considerar ao nos dirigirmos ao nosso Deus. Quer dizer, é um fator que traz esperança, ao invés de nos atemorizar, tem que nos trazer esperança. E